Vamos continuar estudando a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, vamos ler dos versos 15 ao 18. Gálatas capítulo 3, versos 15 ao 18, diz assim: Irmãos, eu vos falarei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz "e a teus descendentes", como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, "e a teu descendente", que é Cristo. E eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos e te damos graças por esta oportunidade que o Senhor nos concede para meditarmos na Tua palavra. E pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Letra. Que o Teu Espírito trabalhe os nossos corações, cumpra os Teus planos e glorifique o Teu santo nome. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, queridos, Paulo está falando aqui que ele está fazendo uso de uma ilustração da vida humana para que os gálatas pudessem entender que estavam caindo num grande engano a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele usa essa ilustração, pois entre os homens é público, é notório que um testamento de alguém é legalmente ratificado, não pode ser anulado. Não há nada que se possa fazer para mudar os termos de um testamento. Um testamento, depois de ratificado, ele não pode ser ampliado, ele não pode ser modificado, nada pode ser acrescentado a ele, nada pode ser tirado dele. Porque no que tange à lei, a questão está consolidada. Ok? Então, se é assim entre os homens, muito mais, queridos, o testamento de Deus, é impossível que nele haja alguma mudança. É impossível que haja mudanças nas promessas de Deus, na aliança que o Deus imutável fez com Abraão e a sua semente. Quando nós estudamos o Velho Testamento, nós vemos que a aliança foi feita a Abraão e ela foi confirmada a Isaac, e ela foi confirmada a Jacó, e ela foi confiada a outros. Como nós percebemos também lá em Gênesis que a promessa de Deus passou a vigorar imediatamente ao momento em que Deus fez a promessa. Gênesis capítulo 15, no verso 16, diz assim: E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isto como justiça. E lá no verso 18 de Gênesis 15, diz assim: Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Então veja, queridos, Abraão creu e Deus lhe imputou isso como justiça. E naquele mesmo dia em que Abraão creu, o Senhor fez uma aliança com ele. Deus fez um testamento para Abraão. E o Senhor ratificou isso, nós vamos ver daqui a pouco. O Senhor consolidou esta promessa, e então ela não pode mais ser alterada, não pode ser modificada. Esse é o tipo de situação legal que Paulo tem em mente aqui. Quando nós começamos a estudar este capítulo 3, nós percebemos que Paulo está querendo provar para aquele povo, para os gálatas, que a justificação é pela fé, e que nós recebemos o Espírito somente pela fé
e não pelas obras da lei. Então, em primeiro lugar, Paulo argumentou pela experiência, quando ele chamou a atenção dos Gálatas para a experiência que eles tiveram com o Espírito Santo, e ele fez a pergunta: vocês receberam o Espírito porque creram ou porque fizeram algo para receber? E depois então Paulo argumentou pelas Escrituras, quando ele mostrou o registro bíblico a respeito de Abraão, o homem que creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. E agora então Paulo vai fazer a sua ilustração do mundo jurídico, né? Pois de acordo com a prática legal, um padrão estabelecido em lei, um testamento, diz Paulo aqui no verso 15, embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. O que Paulo está dizendo é um pacto permanente. Então, quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus não estava fazendo um contrato legal com Abraão, uma espécie de transação, uma negociação, mas Deus estava se referindo a um suprimento que Deus já havia reservado para dar como herança. Entenda isso, não é algo que Deus ainda ia fazer, é algo que Deus tinha pronto. E então Deus pega isso que ele tem pronto, esse suprimento, e faz um testamento, dizendo: Abraão, isto aqui eu vou dar para você, porque você creu. Ok, queridos? Então veja, é por isso que nós podemos chamar de testamento. A palavra que Paulo usa aqui para testamento, ela tem este significado de testamento, de pacto, de aliança. Então a gente vai trabalhar bastante com essas três palavras: pacto, aliança e testamento, porque a palavra que Paulo usou, ela dá essas três traduções para o português. Então vamos entender, queridos, um testamento não é um contrato, ok? Ele não define que as várias partes, o que as várias partes são obrigadas a cumprir. Um testamento, ele diz simplesmente o que uma parte vai fazer, ok? Não é um contrato, é um testamento. Então esse testamento é um instrumento jurídico no qual uma parte, uma só das partes, concede os seus bens para a outra pessoa. E a gente pode dizer que um testamento é uma doação, ok? Não é uma negociação, é uma doação. E o tipo de aliança humana que Paulo tem em mente aqui, ele diz, é irrevogável. Uma vez assinada, selada e entregue, ela não pode mais ser alterada. Não há uma maneira de colocar um testamento de lado, não há como esquecer um testamento, não há como fugir de um testamento. Ele não pode ser revogado, ele não pode ser anulado, ele não pode ser revisto, ele não pode ser alterado, porque ele está vinculado a algo que foi escrito, ele está vinculado ao que está escrito e registrado. Ok? Agora, quando Paulo fala aqui sobre esta ilustração de testamento, surge a pergunta: em que testamento, em que lei Paulo estava se referindo quando ele falou sobre testamento? Então vamos pensar aqui em três possibilidades, né? O direito romano, ele era semelhante ao direito brasileiro. Os testamentos romanos, eles podiam ser anulados ou receber adições enquanto a pessoa que está fazendo o testamento está viva. Então, uma pessoa faz um testamento, aí ela fala, não gostei. Aí ela pega aquele testamento, rasga e joga fora e faz um novo testamento. E ela, ao fazer um novo testamento, ela põe o que ela quiser pôr ali naquele testamento. E depois que ela registra aquele testamento, quando ela morre, o testamento está consolidado. Ninguém mais pode rasgar, ninguém mais pode fazer nenhuma alteração.
Então, se Paulo estava pensando, no sentido aqui do testamento romano, ele diz que está ratificado após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu, o testamento está selado, não pode mais ser alterado, ok? Agora, existia também o testamento grego, que era bem diferente do romano aqui. De acordo com os gregos, um testamento não podia ser anulado nem revogado. A pessoa fez um testamento, registrou, acabou. Mesmo que ela se arrependa, mesmo que ela, não, mas não era o que eu queria, eu quero mudar. Não muda mais. Registrou, não muda mais. Ok? Então, se Paulo estava se referindo ao testamento grego, também se enquadra perfeitamente no que Deus fez. Deus prometeu, registrou, acabou. Não pode mais ser mudado. Mas se Paulo estivesse pensando em termos de direito judeu, o direito judaico sobre heranças, então os judeus tinham um procedimento um pouco diferente, porque o testamento judaico, ele era irrevogável mesmo antes da morte da pessoa. Então, quando um judeu fazia um testamento, e esse testamento, eu não sei se eu vou pronunciar direito aqui o nome, mas era Matenat Bari. E quando esse testamento era feito, ele não podia também mais ser alterado. E nós temos um exemplo ali na parábola que Jesus fala a respeito dos 2 filhos, que diz assim lá em Lucas capítulo 15, verso 11 e 12. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Então veja, este moço pede a sua herança, que está registrada em testamento, antes mesmo que o pai morra. Porque o pai fez um documento, feito o documento, o filho passou a ter direito àquela herança, e um dia ele chega lá e diz: Pai, eu quero a minha parte. E então o pai dá a parte que cabe àquele rapaz, porque aquele testamento era irrevogável. Ok, queridos? Não podia ser anulado. Então nós temos aí 3 tipos de testamento, e os 3, independente de qual Paulo usa, Paulo diz, não pode mais ser mudado. Mesmo sem saber qual Paulo está usando, qualquer um desses 3, chega um momento em que o testamento é definido de uma vez por todas, seja pela morte ou seja por um ofício legal de uma escritura. Então, queridos, o que a gente está querendo dizer com tudo isso? Que depois que o testamento foi feito, nada pode ser mudado. E então quero dizer mais uma vez, se isto é verdadeiro em nível humano, é ainda mais quando se trata da aliança que o Deus eterno e imutável estabeleceu por meio de Abraão. Veja, o argumento de Paulo vai do menor para o maior. Ele mostra primeiro, olha, o homem fez isto e ninguém muda. Então, quem pode mudar o que Deus fez? Se o que o homem faz ninguém muda, muito mais o que Deus fez não pode ser mudado. E é interessante a gente então notar aqui toda essa analogia que Paulo faz em comparação da aliança de Deus com Abraão com um testamento, E Paulo mostra que é uma aliança. E Paulo então compara e ele considera o alcance das alianças que Deus propôs a Abraão como um testamento. Veja, queridos, o que Deus fala com Abraão não é um contrato que é estabelecido entre iguais, que 2 pessoas chegam e entram em acordo a respeito de alguma coisa. Quando a gente lê lá em Gênesis, quando Deus fala com Abraão, nós vamos ver Deus fazendo uma lista imensa de coisas que Ele está prometendo conceder como legado para Abraão.
Então Deus estabelece essa aliança, que muitas vezes é chamada de aliança abraâmica, né? E está oficialmente estabelecida. Veja, nos dias de Abraão não existia, né, esse negócio de contrato, de cartório, de oficial, de fazer todas essas coisas. As coisas não eram também seladas com um aperto de mão. A Bíblia mostra que era um pacto selado com sangue, através de uma cerimônia. Está lá em Gênesis capítulo 15, se você quer acompanhar, Gênesis capítulo 15, versos 9 e 10, diz assim: Deus respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras. Ok? Nos versos 17 e 18 diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança com Abraão. Ok? Eu já falei algum tempo atrás sobre essa questão aqui desta cerimônia, que quando 2 pessoas iam fazer um contrato, então elas faziam essa cerimônia de pegar esses animais e fazer um corredor. Então as partes ficavam dos 2 lados, uma de frente para a outra. E aquelas 2 pessoas que estavam assinando o contrato passavam ali pelo meio, dizendo que seja assim comigo, se eu não cumprir a minha parte no acordo. Ok? Agora, o que a Bíblia diz aqui? Deus mandou Abraão fazer isto, e Deus passa sozinho. Por quê? Porque só Deus estava prometendo fazer alguma coisa, e ele não estava pedindo nada em troca de Abraão. Ok, queridos? Deus então estava dizendo: eu vou dar isto para você, eu vou dar a minha herança para você. E Deus então passa no meio daqueles animais, através desta tocha de fogo, como que dizendo: Abraão, que seja assim comigo, que eu seja amaldiçoado, que eu seja partido ao meio, se eu não cumprir o que eu estou prometendo para você. Ok, queridos? Então o texto diz: naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança com Abraão. Deus fez uma aliança e validou ali através da sua passagem pelo meio daqueles animais naquela cerimônia. E Paulo então está afirmando isto, que Deus se comprometeu com Abraão naquela noite, que o seu testamento, a sua aliança, o seu pacto iria permanecer para sempre. Paulo considerava a promessa a Abraão como uma aliança divinamente ratificado, e argumenta então ali, a partir da sua considerável prioridade sobre a lei, que as suas cláusulas não podem se tornar nulas ou perder o seu efeito. Ok? Paulo então agora vai mostrar que a lei que veio depois, ela não podia tornar nulo a aliança que Deus havia feito com Abraão. Veja, vamos voltar a repetir aqui. Uma pessoa não pode modificar os termos de um testamento humano, então muito menos os termos de um testamento divino. Então, queridos, uma vez que Deus estabeleceu a sua aliança, esta aliança jamais pode ser anulada ou ratificada, ela é permanente. Ok, agora vem a pergunta: o que tudo isso tem a ver com os Gálatas, e principalmente o que tudo isso tem a ver conosco? Uma aliança que Deus fez com Abraão. Então, Paulo vai responder essa nossa dúvida, né, no verso 16. Ele diz assim: as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente.
A Escritura não diz e a teus descendentes como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente que é Cristo. Ok? Aqui então Paulo vai mostrar mais uma vez que ele entende bem o Velho Testamento, porque Deus várias vezes repetiu a sua promessa para Abraão e para os descendentes de Abraão. Por exemplo, Gênesis 12, 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. Gênesis 13, 15. Porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda esta terra que vês. E Gênesis 24, verso 7. Darei esta terra à tua descendência. Veja, e Paulo então vai pegar essa palavra descendência, né, que é muito enfatizada aqui em Gálatas. Ela ocorre mais de 15 vezes aqui em Gálatas, né? E Paulo vai mostrar que a Bíblia está falando de descendente e não descendência. E Paulo então vai basear tudo isso no Antigo Testamento. Quando Paulo faz essa afirmação tão detalhada a partir do Velho Testamento, ele quer mostrar primeiramente uma coisa, queridos, que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, ok? Quando ele vai mostrar o que está escrito lá no Velho Testamento, ele está mostrando que Deus é o autor da Sagrada Escritura. E embora Paulo não use exatamente estas palavras, Paulo de fato acreditava que a Escritura Sagrada é a infalível, imutável e inerrante palavra de Deus do princípio ao fim. É muito importante, queridos, que a gente creia desta forma, que a Bíblia, a palavra de Deus, é infalível, imutável e inerrante do começo ao fim. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão fazendo de tudo para mudar a Bíblia, para mudar as Escrituras. Uma pessoa aí que se diz famosa, né, disse essa semana, não vou nem citar o nome porque não merece, que a Bíblia precisa ser reeditada, para arrancar da Bíblia as partes de ódio, porque Deus é amor, então tem que ficar somente as palavras de amor. Então a Bíblia precisa ser reeditada. E isso não é só ela que fala, muita gente está falando, muitos teólogos estão falando, muitos pastores estão falando, mas a Bíblia, queridos, ela é imutável, infalível e inerrante, ok? Não há erros na palavra de Deus, ok, queridos? Muito bem, como eu disse, de muita gente querendo mudar, né? Alguns estudiosos alegam que Paulo aqui nesse texto, ele forçou a barra, né? Usando de forma errada a gramática do Antigo Testamento. Mas a grande verdade, queridos, é que tanto Paulo quanto todos os outros autores inspirados no Novo Testamento dedicaram uma atenção muito cuidadosa tanto à gramática como ao contexto das passagens que foram citadas no Velho Testamento. Paulo sabia muito bem que a palavra descendência é um substantivo coletivo. E na verdade ele vai usar desta forma, como um substantivo coletivo, por exemplo, lá no verso 29 deste capítulo 3. Paulo também sabia que a descendência que Deus prometeu a Abraão seria tão numerosa como a areia da praia e as estrelas no céu. Mas Paulo queria explicar, querido, que as promessas da aliança de Deus eram direcionadas a uma pessoa específica. E aqui então em Gálatas 3,16, o seu objetivo não é construir um argumento baseado na gramática do Antigo Testamento, mas sim explicar o que o Velho Testamento queria realmente dizer com estas palavras. Então veja, a promessa da descendência se referia primeiramente a Isaac,
ok? Que era o filho de Abraão. Depois se referia a todos os filhos de Deus, mas especialmente essa palavra se referia ao Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ver isso aqui. Jesus é a verdadeira descendência que a Bíblia menciona. Jesus é a parte da aliança que Deus fez com Abraão. A aliança era totalmente sobre Jesus. A aliança olhava para frente, antevendo a vinda do Senhor Jesus. O Velho Testamento mostra isso claramente desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo e Deus já fez a promessa da redenção. Deus disse assim para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, Deus lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, já estava falando sobre a cruz do Calvário, onde Jesus seria ferido, mas onde também ele estaria esmagando a cabeça de Satanás. Ok, queridos? E é por isso que Paulo pôde afirmar, como nós já estudamos, alguns versos antes, que a Escritura pré-anunciou o Evangelho para Abraão. Então veja, queridos, o que Deus prometeu a Abraão foi justamente a boa nova do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é através de Cristo que todas as nações da terra podem ser abençoadas. Quando Deus diz, em ti serão abençoadas todas as nações da terra, Deus estava falando a respeito de Jesus. Através de Jesus, todas as nações seriam abençoadas. Isso então mostra que a aliança de Deus com Abraão tem tudo a ver conosco. Amém, queridos? Então, assim como Paulo já explicou neste capítulo 3, nós não precisamos ter um parentesco biológico com Abraão. Na verdade, nós somos identificados espiritualmente em Cristo, como filhos de Abraão. Tudo o que nós precisamos é crer no Senhor Jesus Cristo, ok? Como nós estudamos outro dia, os verdadeiros filhos de Abraão. Então, a promessa da aliança foi feita, e na verdade, ela foi feita para Cristo. E quando nós pertencemos a Cristo, então a promessa pertence para nós. E assim nós entendemos que a promessa de Deus a Abraão é uma promessa a Cristo, E a palavra descendência, então, faz todo sentido aqui, porque Cristo é o descendente, mas nós estamos em Cristo, então nós somos a descendência. Dá para entender isso, queridos? Então esse substantivo coletivo agora faz todo o sentido. Veja, em primeiro lugar, a promessa se refere ao único indivíduo que é Jesus, o Filho unigênito de Deus. Deus só tinha um filho, ok? O Filho unigênito, Jesus Cristo. Mas agora ela se refere a um grupo de pessoas que pertencem a Cristo. O que a palavra de Deus diz? Que nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro e nós somos co-herdeiros de Cristo, ou com Cristo. Por quê? Porque nós estamos unidos a Cristo. Nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra. Então veja, queridos, a promessa era Cristo, a promessa que Deus fez a Abraão. E então, uma vez que nós estamos em Cristo, a promessa então passa a ser para nós. Quero citar aqui as palavras de William Perkins. Ele disse assim: as promessas feitas a Abraão são, primeiramente, feitas a Cristo, e depois, em Cristo, a todos os que nele creem. Ok? Então, pensando em tudo isso, queridos, aqui nós somos mais uma vez lembrados
da doutrina que nós já mencionamos também, que é a doutrina da união com Cristo, que é vital para o cristianismo. Porque a Bíblia mostra claramente que o cristão está em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, nós participamos da vida de Cristo. Pela fé nós somos incorporados, né? Paulo fala que nós somos batizados no corpo de Cristo, nós somos colocados no corpo de Cristo. Então nós estamos em Cristo. A nossa união com Cristo é tal que, uma vez unidos com Cristo, tudo que é de Cristo passa a ser nosso. Ok? Quero citar mais uma frase de Perkins. Ele diz assim: o caminho certo para alcançar qualquer bênção de Deus é, primeiro, receber a promessa, e na promessa, Cristo. Na promessa você recebe Cristo, de modo que Cristo, se tornando nosso, nele e dele recebemos todas as coisas necessárias. Ok? Então, queridos, é como se houvesse somente uma parte na aliança, que é o Senhor Jesus. E é exatamente isso que os Gálatas estavam perdendo. Eles estavam perdendo Jesus, porque eles começaram a duvidar de que Jesus tinha feito tudo por eles. E eles começaram a acreditar que eles precisavam fazer alguma coisa também para poderem serem salvos. Então, veja, eles estavam se separando de Cristo. É o que Paulo fala, que aquele que tenta se justificar através das obras está separado de Cristo. E Paulo está usando aqui a promessa da descendência dessa forma, para lembrar os Gálatas e lembrar a todos que o plano eterno de Deus é uma família em Cristo. Ok, queridos? Nós ainda vamos estudar, mas eu quero mencionar aqui, neste capítulo 3, Paulo vai chegar ao clímax do seu argumento, no verso 26, ele diz assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E no verso 29 ele diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Ok? Então Paulo está nos ligando totalmente à promessa que Deus fez para Abraão. A gente vai estudar isso detalhado depois, mas o que eu quero pegar hoje aqui é essa palavra, herdeiros da promessa. A promessa, a palavra promessa é a palavra-chave aqui para a gente entender Gálatas capítulo 3, né? Na verdade eu disse que aparece 15 vezes, mas ela aparece 8 vezes nos últimos 15 versículos. A palavra promessa aparece 8 vezes em apenas 15 versículos. Então Paulo está dizendo aqui, queridos, que a promessa da aliança, ela vem antes da lei, né? Vamos revisar um pouquinho aqui para a gente pegar sempre a linha de pensamento. No verso 15, Paulo descreveu a permanência da aliança que foi estabelecida de uma vez por todas, quando Deus deu essa promessa para Abraão. No verso 16, Paulo identificou as partes da aliança, né? A promessa de Deus a Abraão também foi feita a Cristo e a todos aqueles que estão em Cristo. Agora no verso 17, Paulo vai esclarecer que a promessa da aliança, né? Ele diz assim: e eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, que a promessa e a lei são dois arranjos completamente separados um do outro. Eles operam em princípios completamente diferentes, que é o princípio da fé e o princípio das obras. A promessa é sobre o que Deus faz. Já a lei é aquilo que nós devemos fazer depois de recebermos a promessa. Não é o que nós fazemos para receber a promessa, mas é o que nós fazemos depois que recebemos a promessa.
Então veja, a diferença entre promessa e lei, ela está a partir desse vocabulário que Deus usa, né? Quando Ele transmite a sua promessa e quando Ele transmite a lei, que é dada por anjos por intermédio de Moisés. Quando Deus faz a promessa, você só vai ouvir Deus falando, eu farei. Ok, queridos? Não há em nenhum lugar da promessa que você deve fazer alguma coisa. Deus está dizendo que Ele faz tudo sozinho. Mas quando a lei foi dada, então a palavra é, você vai fazer. Você vai obedecer. Ok? Então veja, a lei e a promessa, elas operam de forma totalmente distintas. Quero usar aqui as palavras de John Stott, né, para explicar isso. Ele diz assim: a promessa estabelece uma religião de Deus, o plano de Deus, a graça de Deus, a iniciativa de Deus. Mas a lei estabelece uma religião do homem, o dever do homem, as obras do homem, a responsabilidade do homem. E ele continua, na promessa, representando a graça de Deus, tínhamos apenas de acreditar, precisamos somente crer. Mas a lei, representando as obras dos homens, tinha que ser obedecida, ok? Então veja, queridos, quando nós declaramos que a promessa deve ser crida, nós não estamos dizendo de uma fé abstrata, de, eu creio. Mas nós estamos nos referindo a uma firme e confiante compreensão de tudo aquilo que Deus fez e prometeu através de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, esses dois princípios são diferentes, né? Promessa e lei. E eles não estão em pé de igualdade. Por quê? Uma tem prioridade sobre a outra. A promessa tem prioridade sobre a lei. A lei é secundária no plano de Deus, ok? Primeiro, a promessa, e de uma forma secundária, a lei. Então veja, o princípio da lei é subordinado ao princípio da promessa. Em primeiro lugar, a promessa veio antes, né? Ela foi dada 430 anos antes. Deus deu a promessa a Abraão muito antes de ter dado a lei para Moisés. Paulo está falando em 430 anos, se referindo aqui provavelmente ao tempo em que Israel permaneceu no Egito. Agora então alguém poderia argumentar, se Deus depois da promessa deu a lei não tomou lugar da promessa? Quando Deus deu a lei, Ele não substituiu a promessa, né? E a gente vai entender aqui que não. Primeiro por quê, queridos? Vamos lembrar da ilustração jurídica que Paulo faz uso. Um testamento, depois de ratificado, ele não pode ser anulado, ele não pode ser substituído. Então, quando Deus dá a lei, fica claro que Deus não está invalidando a promessa. Deus não está fazendo um adendo à promessa. Deus não está fazendo, né, como os contratos que hoje faz, aquelas letras pequenininhas, que a pessoa não consegue ler e assina. Não foi isto que Deus fez. Deus não colocou a lei para que as pessoas fossem enganadas. Ok, queridos? A lei, ela não pode complementar a promessa, ela não pode substituir a promessa. Uma vez que Deus já tinha firmado a sua aliança, Deus jamais iria invalidar a sua promessa. Na verdade, queridos, a gente pode dizer que Deus, Ele não pode mudar aquilo que Ele fez, ok? Ele não vai mudar e Ele não pode mudar. Por quê? Porque Ele mesmo declarou, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Então, quando Deus dá a lei, Deus não está voltando atrás na promessa que Ele fez.
Deus havia estabelecido a sua aliança. E na aliança Deus não pôs ali nenhum requisito legal que Israel ou que nós tivéssemos que satisfazer. A Bíblia é clara, tudo vem pela graça de Deus. Ela vem como uma herança. A aliança de Deus com Abraão, diz Paulo, lá no verso 18, ela veio sem condições ou reservas. Ela veio gratuitamente. Ok, queridos? Então, a aliança era inteiramente uma questão de promessa recebida pela fé. Quando uma pessoa se torna herdeira através de um testamento, o que ela precisa fazer para receber? Nada. Ela simplesmente toma posse daquilo. Então, queridos, vamos entender isto. Deus lida conosco de acordo com a sua promessa e não de acordo com o nosso desempenho. Nós somos justificados somente pela fé e não pelas obras. Veja, se a aliança de Deus foi estabelecida pela fé e não pelas obras da lei, então a relação de aliança que Deus tem com os Gálatas por meio de Jesus Cristo também é pela fé e não pelas obras da lei. Então vamos entender, queridos, essa aliança que se aplicou aos Gálatas, que primeiramente se aplicou a Abraão, é a mesma que se aplica a nós. Nós recebemos tudo que Deus tem através da fé. Veja, as promessas funcionam da seguinte maneira. Em primeiro lugar, ninguém merece. Ok? E a única maneira de receber a promessa é confiando naquele que prometeu. Pense nisso. Alguém chega para você, um milionário chega para você e diz: eu vou te dar uma casa de presente. E você acredita. Ok? Agora, o que você pode fazer para receber? É uma promessa. A pessoa chegou e falou: eu prometo, eu vou te dar uma casa. Você pode fazer alguma coisa para que isso se torne uma realidade? Você só tem que acreditar que a pessoa realmente vai cumprir a promessa que fez. Você não pode fazer nada para cumprir a promessa de alguém. E assim, queridos, nós não podemos fazer nada para trazer o cumprimento da promessa de Deus sobre nossas vidas. Somente Deus pode cumprir aquilo que Ele prometeu. Veja o que Paulo diz em Romanos, capítulo 4, versos 13 e 14. Porque não foi pela lei que Abraão, ou sua descendência, recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Isso então nos leva, queridos, a uma conclusão muito prática. Que Deus lida conosco de acordo com as suas promessas e não de acordo com as nossas obras. Tudo que Deus tem a oferecer vem por meio de uma promessa. Quero citar mais uma vez John Stott. Ele diz assim: todo pecador que confia no Cristo crucificado para a salvação, independentemente de qualquer mérito ou boas obras, recebe a bênção da vida eterna e assim herda a promessa de Deus feita a Abraão. Então, queridos, assim como foi para Abraão, assim é para todos aqueles que estão em Cristo. A salvação em Cristo não se apoia em uma lei que inevitavelmente vamos quebrar. Quem consegue guardar a lei? É inevitável que a gente quebre essa lei. Por isso a promessa de Deus repousa sobre aquilo que Ele falou, aquilo que não pode ser quebrado.
E Deus promete, através da Sagrada Escritura, o perdão para os nossos pecados, por meio da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele promete a vida eterna a todos aqueles que vêm a Cristo pela fé. E como eu disse, Deus não vai, e na verdade Ele não pode voltar atrás em suas promessas. A aliança de Deus é um testamento irrevogável, permanece para sempre. A salvação em Cristo não é uma transação comercial, não é uma negociação. O nosso relacionamento com Deus não se baseia na nossa capacidade de fazer um acordo ou de barganhar com Deus. A vida cristã não é uma troca. Eu faço algo para Deus, então Deus me abençoa. Não, queridos. O nosso relacionamento com Deus se baseia inteiramente em crer na sua graciosa promessa. O que Deus promete é uma herança. É um direito de quem concede a herança estabelecer os termos. Então veja, Deus tem uma infinidade de bênçãos para conceder, incluindo o perdão dos pecados, a comunhão com o Espírito, a comunhão com Cristo, a vida eterna, a cura e tantas outras coisas. Eu gosto sempre de lembrar do que o salmista diz: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa, é Ele quem cura, é Ele quem te redime, é Ele quem te abençoa, é Ele quem te farta de bens. Então Deus tem uma infinidade de bênçãos. E o que Deus fez? Ele pega tudo isto e resolve simplesmente que Ele vai dar gratuitamente a quem crê no seu Filho Jesus Cristo. Como Paulo diz, quero citar mais uma vez o verso 18: Deus concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Entende isto? Deus decidiu, vou dar. Você crê? Se você crê, você recebe. A salvação, queridos, é um aspecto da livre graça de Deus, que nós não precisamos fazer nada para receber. Como eu já falei antes, ninguém trabalha por uma herança. Lá no testamento está que eu vou receber aquela casa de herança. Então vou trabalhar para receber. Faz sentido? Nós recebemos a herança de Deus da mesma maneira que Abraão recebeu, isto é, pela fé. Nós simplesmente cremos que Deus vai cumprir toda a sua promessa de nos salvar através da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, queridos, em virtude da promessa, nós vivemos e agimos em fé, vivendo como verdadeiros herdeiros de Deus, que nos tornamos por causa da nossa união com Cristo. E é assim que a graça de Deus funciona, querido. Ele não nos trata de acordo com o nosso desempenho, mas de acordo com a sua própria promessa. Então não importa o que nós fizemos, não importa os pecados que já cometemos, porque todos foram cobertos pelo sangue e pela justiça de Cristo. E agora que nós estamos em Cristo, a nossa posição diante de Deus não fica flutuando de acordo com a inconsistência da nossa obediência diária à palavra de Deus. Com base na promessa que Deus fez antes da lei, queridos, nós podemos afirmar o seguinte: Deus nos ama com um amor incondicional. Ok? O amor de Deus para conosco é incondicional, não depende daquilo que nós fazemos, ok? Agora, o amor de Deus, que é incondicional, não é cego. Ele nos ama de forma incondicional. Isso não quer dizer que Deus
releva todas as coisas. Porque, queridos, este amor incondicional de Deus, ele nos constrange. Nós somos constrangidos em resposta a este amor de Deus, a amar a Deus e guardar a sua palavra. Quero finalizar com as palavras de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós somos alcançados pela promessa de Deus, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós entendemos pelo Espírito Santo que nós não podemos mais permanecer como éramos. Como cantamos há pouco, nós queremos estar unidos com Cristo e nos apresentamos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é, usando agora as palavras de Romanos capítulo 12, que é o nosso culto racional, onde nós não nos conformamos com este mundo, mas buscamos a renovação do nosso entendimento, para sermos transformados e experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu gosto muito das palavras de Max Lucado. Ele diz assim: Deus te ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. E alguém, parafraseando essa frase de Max Lucado, diz assim: a igreja aceita todos, mas não tudo. Venha como está, mas não permaneça como veio. E aqui, queridos, que eu disse, o amor de Deus não é cego, ele é incondicional, mas ele nos vê como nós somos, e envia o seu Espírito para nos envolver com a sua glória, e nos transformar na perfeita imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a promessa de Deus pela fé, nós também aceitamos a necessidade de uma transformação. Amém, queridos? Jonas Eduardo disse: quando eu olho para aquilo que eu deveria ser em Cristo, eu tenho vergonha do que sou. Não há uma conformidade com o erro, não há uma conformidade com o pecado. Volto a dizer, quando aceitamos a promessa, entendemos a necessidade de uma transformação. Tudo é de graça, queridos, a salvação é de graça. Mas como disse Billy Graham, o discipulado custa tudo. Amém? Espero que você tenha entendido esta palavra. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que nós orássemos, dando graças a Deus pela promessa, pela aliança que foi selada com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Acho que a gente também se colocasse sobre o altar para dizer: Senhor, me transforma. Me transforma, Senhor, porque eu quero te honrar, eu quero te glorificar sobre esta terra, eu quero ser um instrumento para que as pessoas possam te conhecer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.